Olá, pessoal! Estamos aqui hoje, mais uma vez, para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, as leituras falam pra gente, que nós reunidos, experimentamos com força transformadora o mistério do Senhor. E vivenciando esse mês missionário, nós reforçamos o nosso discipulado e a nossa vocação missionária em anunciar e construir o reino de Deus. Então, a primeira leitura de hoje está em Isaías, capítulo 25, versículos 6 a 10. Isaías, capítulo 25, versículos 6 a 10. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos e com vinhos puros bem purificados, e destruirá deste monte a máscara do rosto, com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra. Porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos na sua salvação. Gozaremos e nos alegraremos. Porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado debaixo dele, como se trilha a palha no monturo. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, que nós devemos nos alegrarmos, e exultar sempre, por Deus ter nos salvo, Deus eliminará, para sempre a morte, enxuga as lágrimas de todas as faces e acaba com a desonra do seu povo em toda a terra, Então, que a gente possa realmente sempre nos alegrarmos em Deus, porque Ele sempre está ao nosso lado, Ele sempre nos ajuda a superar todas as dificuldades, todos os obstáculos. Então, que a gente dê toda a honra e toda a glória a Ele, tá certo? E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Filipenses, capítulo 4, versículo 12 a 14, depois o versículo 19 e 20. Filipenses, capítulo 4, versículo 12 a 14, depois o versículo 19 e 20. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todo sempre. Amém. Então, essa segunda leitura, mostra pra gente, que tudo posso, nós podemos tudo, naquele que nos fortalece, Então, que a gente... Aqui o apóstolo Paulo fala, eu sei viver na miséria e sei viver na abundância. Eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou sofrendo necessidade. Tudo posso naquele que me dá força, ou seja, Deus nos ajuda a superar, como eu falei na leitura anterior, Deus nos ajuda a superar todas as dificuldades, todos os obstáculos. Deus está ao nosso lado, Então, que nós possamos, como eu repito mais uma vez, que nós possamos dar toda a honra e toda a glória, ao nosso Deus, e agradecer a Ele, por sempre estar conosco, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 22, versículo 1 a 14. Mateus, capítulo 22, versículo 1 a 14. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram.
O rei, tendo a notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado como um vestido de núpcias, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, Jesus fala aqui pra gente no Evangelho, né? O reino dos judeus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. Então, o casamento do Filho de Deus não é uma festa qualquer. É a festa da Páscoa, do mistério do perdão e do amor incondicional de Jesus. Né? Então, para esta festa, né, muitos não querem se preparar. Né? Jesus está falando aqui, né, justamente, né, levando para a nossa realidade, aqui ele está falando justamente da sua Páscoa, né, que é as bodas, né, que aqui está sendo representada através da parábola que Jesus conta, né? As bodas, ele está falando justamente sobre a sua Páscoa. E Jesus, né, para esta festa, muitos não querem, né? Infelizmente, muitos não querem se preparar, pois é uma festa que exige reconciliação com quem nos ofendeu, né? Renúncia ao pecado, né? Ou seja, que realmente significa, né, a nossa salvação, né? Porque afinal de contas, Jesus ele entregou a sua vida, né, se entregou à morte, né, para nos salvar do pecado, né, e ele ressuscitou ao terceiro dia. E aí, né, quem aceita o convite? Né? Os que foram encontrados pelo caminho, né, bons e maus, né, pois estes são os que sabem, né, viver na pobreza e na riqueza, né, na saciedade e na fome. Aqueles que foram treinados pelas adversidades da vida, geralmente estão mais bem preparados para ouvir e responder ao chamado de Deus, ao convite de Deus. Então, que Jesus nos enriqueça cada vez mais com a sua pobreza, né, a fim de participarmos do banquete do seu reino, né, com a veste nupcial, tá certo? Que nós realmente possamos sermos mansos e humildes de coração, né? Que nós sejamos simples e humildes, né? A exemplo de Cristo, né? Para que a gente possa realmente, né, estar preparados, né, e participar do seu banquete, né, com a veste nupcial, tá certo? Então, era isso que eu tinha a falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.